Graça e paz, amados, tudo bem? Queridos, hoje eu gostaria de trazer uma palavra que se encontra ali no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Uma palavra muito conhecida que fala ali sobre o cego de Jericó. Bartimeu, o cego de Jericó. Jesus ele fala dessa palavra ali em Marcos 10, 46. E quem era Bartimeu? O nome Bar tem um significado de filho, Timeu. Então quer dizer, Bartimeu, filho de Timeu. Quem era Bartimeu? A Bíblia diz que Bartimeu era um homem cego e mendigo. Podemos imaginar que terrível situação deste homem. Talvez a vida não tivesse muito sentido para ele. É bem provável que não tivesse mais os seus pais e vivesse uma vida sombria, triste e solitária. E provavelmente por causa da cegueira, teve que aprender muitas coisas sozinho. Que situação difícil, amado. Que situação terrível a vida desse homem. Ele não tinha motivos para sonhar, nem ter perspectivas melhores de vida. Ele não tinha motivos para sonhar, nem perspectivas melhores de vida. Ele não tinha motivos de acreditar no amanhã melhor. Ele vivia uma vida rotineira e constante, assentado à beira do caminho de Jericó, mendigando algumas moedas e esmolas que eram lançadas para ele. Uma vida sem esperança, miserável e dependente de outras pessoas. Bartimeu vivia na dependência de pessoas, na dependência de esmolas, das coisas que eram lançadas ali na sua bacia, através da sua capa. Vida terrível de sofrimento. É bem provável que por causa do seu convívio com as pessoas, Bartimeu ouviu falar dos constantes milagres e prodígios de Jesus. E que também Jesus passaria pela cidade de Jericó. Com certeza Bartimeu ouviu falar desse Jesus que curava leproso, que ressuscitou a morte. Esse Jesus que deu visão a outros cegos. Com certeza Bartimeu ouviu das maravilhas de Jesus. E eu quero acreditar que Bartimeu esperou ansiosamente por esse momento. Ele sabia que Jesus era a sua única esperança. Que Jesus era o seu passaporte para uma vida de sonhos de alegria. Sabia que Jesus poderia mudar um quadro irremediável em sua vida. Uma vida solitária. Uma vida desprezível. Que vida era a vida deste homem? Que sentido tinha a vida deste homem? Ele sabia que nenhum montante de dinheiro poderia trazer a sua visão. Ele sabia também que o melhor médico do mundo não seria capaz de curar a sua visão. Todo o seu dinheiro. Poderia ter todo o dinheiro do mundo. Poderia ter os melhores médicos. Bartimeu sabia e tinha certeza que ninguém era capaz de trazer a sua visão. É lindo imaginar a espera desse homem por esse dia. E finalmente esse dia chegou. Não sabemos qual o momento e o tempo exato que Jesus entrou em Jericó. Mas certamente Bartimeu estava de prontidão esperando esse momento. Ele sabia que Jesus, na saída de Jericó,
passaria por ali onde ele estava. E no exato momento que ele ouve o alarido, o barulho das pessoas, ele tinha certeza que o Messias está passando. Ele tinha certeza que Jesus estava passando. Por isso ele não perde tempo, querido. E solta a sua voz a gritar, a clamar, ele com todo o seu fôlego de vida. Ele não tinha visão, e era isso que ele almejava. Mas ele sabia que a esperança da sua vida estava ali. E ele tinha voz para clamar, e foi isso que ele fez. Ele começou a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. A palavra de Deus, querido, diz em Jeremias 33:3: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Por isso, meu querido, ou minha querida, no momento de desespero, tristeza e aflição que você esteja passando, clame ao Senhor. Pois somente Ele pode mudar histórias que homem nenhum pode mudar. Talvez o momento que você esteja vivendo agora está muito difícil, seja muito difícil para você. Você não vê esperança, não vê saída nem solução para o teu problema. Talvez você possa ter perdido alguém que você amava tanto, que abalou demais a tua vida, te fez perder o chão e a vontade de viver. Muitas coisas ruins podem ter acontecido nos últimos dias da tua vida. Talvez você tenha perdido o teu emprego. As portas se fecharam para você. Nada tem dado certo, o carro quebrou. A tua melhor amiga ou amigo te traiu. O teu namorado ou a tua namorada te deixou. Teu marido ou tua esposa te abandonou. Talvez você viva um dilema, o filho nas drogas, o marido no álcool, a enfermidade no teu corpo que não sabe, e provavelmente o dinheiro que já era pouco ficou menor ainda quando tentou resolver algum desses problemas. Nos momentos de desespero, talvez você tenha procurado a ajuda de pessoas que você acreditava que te ajudaria e não te ajudou. Talvez até mesmo pessoas que outrora você ajudou e que você achava ou estava achando que essa pessoa iria te ajudar agora no momento que você estava precisando. Mas essa pessoa fez pouco caso, virou o rosto, te desprezou, não te ajudou, virou as costas para você. Então, nesses momentos mais difíceis e terríveis que você se vê, no fundo do poço, querido, você clama a Jesus. Clama a Jesus. Ele é o teu amigo fiel e verdadeiro que nunca te abandona. Os amigos muitas vezes nos abandonam, nos deixam. As coisas ruins começam a acarretar em nossas vidas. Muitas vezes se vemos no fundo do poço sem saída alguma. E é nesse momento que temos que clamar ao Senhor, o fiel e verdadeiro amigo que nunca nos abandona. E Ele tem uma palavra, Hebreus 10:23 diz: retenhamos, pois, firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel, ainda que todos te abandonem, ainda que o teu pai e tua mãe te abandonem. Ei, o salmista diz: porque quando meu pai me desamparar, o Senhor vai me recolher. O Senhor te recolhe, querido, Ele não te abandona. Mas nesse momento que bate nele, estava passando, mas nesse exato momento que ele começa a clamar, muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ao invés de se calar, ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Sabe o que aprendo aqui com Bartimeu, querido? É que no momento
que tentaram calar a sua voz, ele clamava cada vez mais. Querido, minha querida, muitos vão tentar calar a tua voz. Muitos vão tentar roubar os teus sonhos, a tua alegria, a tua esperança. Essas pessoas são egoístas, que só pensam nelas e não estão nem aí para você e seus problemas. Mas vai se levantar outra classe de pessoas, que são pessoas pessimistas, que vão tentar entulhar os teus poços com os seus entulhos e sujeiras, com as suas areias, com as suas podridões. Essas pessoas não cavam poços, não pegam as ferramentas para cavar os poços, estão sempre prontas para tentarem te desanimar e te parar. Quantas vezes tem acontecido isso na tua vida? Pessoas tentando frustrar os teus sonhos, tentando te parar no meio do caminho, tentando calar a tua voz. Por isso o Senhor te diz hoje, continua cavando os poços dos teus sonhos. Muitos começam a cavar, mas param. Esses são aqueles que começam a fazer uma faculdade, a aprender um instrumento musical, a ir para a igreja, a fazer parte da mocidade, do grupo de oração, do grupo de intercessão, de um grupo de evangelismo nas casas, a aprender a aula de campo, a estudar a palavra de Deus, mas não termina. Outros são mais pessimistas ainda, existem pessoas mais pessimistas ainda. Sabe, pessoas mais pessimistas ainda são aqueles que nem pegam as ferramentas para cavar, desiste antes de pegá-las. Por isso hoje, ouve a voz do Senhor te dizendo, continue cavando os teus poços. Poços são tudo aquilo que você almeja na vida. Poços são sonhos que você almeja, que você já traçou para a tua vida. Querido, não desista dos teus poços, não desista dos teus sonhos. Sempre vão se levantar os Abimeleque. A palavra de Deus fala ali em Gênesis, capítulo 26, que quando Isaac começou a desentulhar os poços que Abraão, seu pai, havia cavado, ele começou a desentulhar aqueles poços que estavam cheios de areia. Mas os filisteus, através de Abimeleque, iam lá e entulhavam os poços, mas ele não desistiu. E o primeiro poço que ele cavou ali e começou a cavar foi dado o nome de Ezeque, que quer dizer contenda, briga. Mas ele não parou. Ele foi cavar o segundo poço. O segundo poço foi dado o nome de Sitna, inimizade. Houve briga por causa do poço, ele não parou. Ele foi para o terceiro poço e foi dado o nome de Reobote, alargamento, crescimento. Deus vai te dar crescimento na terra. E sabe o que aconteceu com Isaac? Os filisteus viram que Deus era com ele, que tudo que ele fazia prosperava. E aqueles que se levantaram contra a vida dele vieram fazer um pacto, uma aliança de paz com ele. Porque viram que Deus era com ele, que não adiantava lutar contra o povo de Deus, não adiantava lutar contra Isaac. Porque tudo que ele fazia prosperava e Deus era com ele. Eles se viram lutando contra Deus e fizeram uma aliança. E ali foi dado o nome de Seba. Isaac abriu o quarto poço. E foi dado o nome de Seba, poço do juramento. E ele alcançou muita água naquele poço. Está entendendo? Não desista dos teus poços, não desista dos teus sonhos. Ainda que os Abimeleques, ainda que os filisteus se levantem contra a tua vida, não pare. Continue sonhando, continue cavando poços. Poços dos teus sonhos, querido. E acredite que Jesus sempre te ouvirá. E não somente te ouvirá, mas Ele te responderá.
Não importa qual a necessidade e súplica, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. A Bíblia diz que a sua mão não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados que não possa ouvir. Ele ouviu o clamor de Bartimeu. Foi então que Jesus, ouvindo clamar ali, gritar, parou a sua caminhada e pediu para que o chamasse. Então chamaram, dizendo: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Jesus te ouve, Jesus vai parar, vai te ouvir, vai te responder. Por isso não pare de clamar, não pare de acreditar, não pare de cavar os teus poços. E o que Bartimeu faz logo em seguida? A alegria desse homem era tão grande, que a palavra de Deus diz que, e lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Não sabemos ao certo porque Bartimeu lançou de si a sua capa, mas eu posso fazer uma reflexão, uma analogia aqui, querido. Aquela capa, que talvez simbolizava a presença de um cego ali, e que provavelmente fora motivo de muitas esmolas para Bartimeu, agora não tinha importância nenhuma. Agora o chamado de Jesus pudesse ser motivo de tropeço para ele, que ao se levantar, ele poderia tropeçar na capa. A capa que outrora serviu de alguma coisa para ele, de algumas esmolas, agora era motivo de tropeço. E eu não sei qual é a capa que tem te atrapalhado. Talvez durante um tempo essa capa tenha te servido. Mas agora, quando Jesus te chama, a importância é maior e Jesus quer mudar a tua trajetória. E aquela capa que foi motivo de algumas moedas, motivo de alguns bens, essa capa não importa mais, porque essa capa era motivo de vergonha, era motivo de tristeza. Agora, ao chamado de Jesus, esta capa pode ser tropeço para você, era tropeço para ele. Pois na ansiedade, alegria e correria de ter com Jesus, essa capa não importava mais para Bartimeu. A capa representava um passado ruim de escuridão e dependência de pessoas que ele queria esquecer. Vivia na dependência de pessoas, de migalhas. Essa capa representava um passado sombrio que ele não queria mais lembrar, que ele não queria lembrar mais. Chega de migalhas, chega de escuridão, chega de viver na dependência de homens. Agora é tempo de luz, alegria e felicidade. Agora é tempo de viver na dependência de Deus. Chega de esmola. Vivo o novo de Deus, eu vivo o novo de Deus. Deus tem um novo para a minha vida. Vivo para Deus agora. Agora posso fazer o que não podia fazer antes. Bartimeu pode dizer: agora eu posso fazer com minhas mãos, com a ajuda de Deus, eu posso fazer o que eu não fazia antes. Ei, querido, chega de depender. Mas talvez você precise lançar fora algumas capas. A capa da incredulidade que tem te afastado de Deus. A capa da vergonha de depender dos outros. A capa do orgulho, da soberba, da jactância. A capa da ira, do nervosismo. Quantas capas precisamos lançar ao longo do caminho, lançar fora quantas capas. Quantas capas eu preciso tratar, tirar capas da minha vida que me atrapalha a ter um encontro com Deus. Talvez você precise tirar fora essa capa, lançar fora essa capa que tem te atrapalhado. Talvez no passado essa capa era importante para você, mas agora não. Jesus quer te dar o melhor. Você não precisa mais de migalhas. Jesus quer te dar visão. Não somente uma visão física, mas uma visão espiritual. Ei, Jesus quer te abrir os olhos espirituais. Quer te dar olhos de águia.
Jó, capítulo 39, versículo 27 ao 30, diz que as águias, elas constroem os seus ninhos nas penhas, nas altas montanhas. Lá ela mora, ela habita. Lá ela cuida dos seus filhotes. E de lá, ela avista a sua presa porque os seus olhos vêm de longe. Talvez os seus olhos precisam, algumas escamas precisam cair dos teus olhos. Talvez seja esta capa, uma visão turbada, turva. Talvez escamas nos teus olhos. Talvez você precise do colírio de Jesus que está lá em Apocalipse, para que você veja melhor. Qual é a tua cegueira? Qual é a capa que precisa ser lançado fora da tua vida? Ei, querido, talvez é a tua visão, querido. Sabe, a palavra de Deus conta que quando ali Eliseu está cercado na cidade de Dotã, Geazi, ao acordar, vê ali o exército da Síria cercando a cidade de Dotã. Ele fica apavorado e diz: ai, meu Senhor, o que faremos? E agora? Eliseu faz uma pequena oração ao Senhor e diz: Senhor, abra os olhos do moço para que veja. Sabe o que Eliseu estava dizendo? Senhor, abra os olhos espirituais de Geazi. Senhor, ele consegue ver com os olhos físicos o exército inimigo, mas abre os olhos espirituais para que ele veja o exército de Deus. E quando Eliseu faz esta oração, Geazi vê ao lado de Eliseu um exército de anjos, um exército do Senhor. Oh, glória! Querido, talvez você precise tirar as escamas dos teus olhos. Uma visão espiritual Deus quer te dar hoje. Ei, por isso lance fora a capa da dependência de homens, capa da incredulidade, capa da arrogância, do orgulho, capa da cegueira espiritual, capa da falta de fé, de esperança. E por isso seja dependente exclusivamente de Deus. Lance para longe o teu passado de derrotas e fracassos. Lance fora a capa da vergonha. Toda a tua vergonha será lançada para bem longe de você. É lindo então que Jesus, quando chama Bartimeu, Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Pode parecer meio absurdo tal pergunta, mas não é. Pois quando o próprio Deus pergunta para o profeta Ezequiel diante do vale de ossos secos, ali em Ezequiel capítulo 37, diante do vale de ossos secos, o Senhor no versículo 3, no capítulo 37, pergunta para Ezequiel: filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele responde ao Senhor: Senhor Jeová, tu o sabes. Deus lhe fez uma pergunta, e talvez quisesse que Ezequiel fosse direto à resposta, mas ele não foi. Ele rodeou e transferiu para o Senhor a pergunta novamente. Talvez tenha entrado dúvida no coração do profeta de Deus. Ezequiel quer dizer Deus fortalece. Quando Deus fez a pergunta, Deus queria que ele fosse direto. E muitas vezes Deus quer que você seja direto diante dele. Pare de rodeios. Pare de lançar dúvidas. A mesma coisa aconteceu quando Jesus perguntou ao paralítico no tanque de Betesda. Jesus fez a pergunta para o paralítico: quer ser curado? Qual foi a resposta, querido? Ele disse: Senhor, mas não tem ninguém que quando as águas são agitadas me coloque no tanque, mas sempre desce um antes de mim, ou seja, toma o meu lugar.
Jesus não perguntou se havia alguém que o desceria no tanque. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Quantas vezes Jesus é direto com você e quer que você seja direto diante dele. Não adianta ficar fazendo longas orações, rodeando. Ele quer que você seja sucinto e direto. Que você tenha um coração contrito e quebrantado diante dele. Que você rasgue o teu coração e seja direto e fale a tua necessidade diante do Senhor. Ei, querido, seja direto diante do Senhor. Bartimeu respondeu, ele foi direto. Esta é a diferença de Bartimeu. Bartimeu não ficou rodeando. Ele foi direto quando Jesus perguntou: o que queres que te faça? Jesus está perguntando para você hoje: o que você quer que ele te faça? Bartimeu lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Agora, quando Jesus pergunta para ele, ele é direto e objetivo: mestre, que eu tenha vista. Seja direto e objetivo diante do teu Deus, diante do teu Senhor Jesus. Por isso, seja direto e objetivo diante do Senhor. Diga ao Senhor qual é o teu problema, qual a tua necessidade, qual é a tua petição. Diga ao Senhor qual é a tua dor. Seja ela física ou espiritual, para de rodear, seja direto com Deus, para com Deus. E é tremendo que Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Querido, Jesus não somente curou a cegueira de Bartimeu, mas Jesus lhe declarou algo tremendo, lhe declarou a salvação para a vida daquele homem. O homem que vivia uma vida miserável de esmola, assentado à beira do caminho de Jericó, agora segue a Jesus pelo caminho. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ei, Jesus quer curar todas as feridas do teu corpo e da tua alma, e ainda quer te dar salvação e te levar para morar com Ele no céu. Querido, querida, não fique assentado ou parado à beira do caminho. Siga Jesus. Ele é o único caminho. A palavra diz no livro de Timóteo: porque isto é bom e agradável diante do Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ei, querido, qual é a capa? Qual é a capa? Essa capa da vergonha tem que cair. Essa capa da vergonha tem que cair da tua vida. Você precisa se despojar desta capa, a capa da vergonha. Ao longo das mensagens eu vou falar de mais 3 capas. De 3 capas. Se despojando das capas é o tema desta mensagem. E esta primeira capa que eu estou falando hoje é a capa da vergonha. Chega de vergonha, chega de passado sombrio, chega de ficar mendigando, chega de viver na dependência dos homens. Lance fora esta capa que tem te atrapalhado. Amém, querido? Ei, tome posse desta palavra, no nome santo de Jesus. Deus é contigo. Acredite no melhor de Deus para a tua vida. Acredite que Deus vai mudar a tua história. Amém? Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido?